Oiê, sou Jéssica Gerlane e tô aqui para mais um vídeo desse canal mostrando o que tem na minha bolsa. Tá me julgando pelo tamanho da minha testa? Pode parar. Respeita o meu parentesco com a Larissa Manoela, tá? Irmãs de testa. Vamos lá, começando pelo meu neném. Fica. Aqui. Ai. Tu não derruba meu celular, tá, Tom? Você é lindo, mas não derruba meu celular. Seu gato. Coisas pessoais. Não é só bebê que usa, tá? Pois é, mulheres menstruam. Óculos de sol. Minha carteira. Vou deixar aqui porque tem coisas específicas. Pasta com inúmeras coisas. Inclusive sobre algo que eu quero falar hoje. Que é a minha carta de alforria. Não, vocês não entenderam errado. Como assim, Jéssica? Alforria é quando você é liberado por algo que você era sugado, escravizado. Ai, Jéssica, que generalização é essa? Vamos lá. Tem vários padrões de se considerar um escravo. Tem escravos da pornografia, escravos da masturbação, escravos do próprio eu, você é refém do próprio eu, você é o seu próprio algoz, você coloca sobre si um fardo que você não deve carregar. E tem aquela situação onde aquela pessoa que você tanto ama é quem ele coloca nesse quadro. Às vezes até a maioria das vezes por permissão sua, por dependência. Então hoje especificamente eu irei falar disso daqui. Certidão de casamento. Era pra ter esse nome? Divórcio consensual. Consta na margem de averbação. Ou seja, eu sou oficialmente uma desquitada. Eu sou oficialmente uma mulher divorciada. Me perdoem se eu falar bobagem, mas é porque realmente eu nunca parei para estudar sobre divórcio. De ver essa questão aí de... não era algo que estava nos meus planos. Eu, de fato, casei porque eu queria viver o para sempre, né? Ali, da mocidade até a velhice, era meu sonho de menina. Mas... lembra do escravo que coloca um fardo sobre si? Pois é, eu era justamente essa pessoa. E por que eu falo sobre generalizei carta de alforria? Porque tem muitas, assim como eu, que se colocam nesse lugar que permite viver assim. Não por 3, 5 anos, como foi meu caso. Mas por muito mais anos que isso. Tem mulheres que vivem aí, não só mulheres, tá? Porque da mesma forma que tem homens que não têm caráter, que não têm empatia, que não têm moral, vamos dizer assim, também tem mulheres, tá? Então aplica-se aí aos dois. Mas eu falo que na maioria das vezes são mulheres. E tem pessoas que vivem aí não 5, 10 anos,
mas que vivem décadas e décadas e mais décadas só para de fato segurar aquela imagem de eu sou casado, eu tenho matrimônio e acredita que tem que viver aquilo dali porque uma vez que a escolha foi feita não pode voltar atrás. Às vezes por questão da linhagem familiar ou da cultura da região ou por princípios religiosos, as pessoas se prendem a isso. E em partes eu concordo, mas nós temos que entender que a falta de conhecimento ela também pode escravizar, porque você se prende a isso pelo que você ouviu do outro falar ou do conhecimento que você buscou na verdade. Eu por anos, por muito tempo, eu tentei, pelo que eu sonhava, pelo que eu idealizava, porque eu queria viver isso. Mas a partir do momento que eu percebi que aquele relacionamento não, em hipótese alguma, estava agradando a Deus, eu decidi cair fora. E sabe de uma coisa? Eu achava que não ia dar conta. Eu achava que a sensação era de morte. Sabe quando você tá num relacionamento onde você perde a vontade de prazer em viver, o prazer em se cuidar? Eu não tenho formação psicológica, embora seja uma área que eu amo muito. Mas hoje, e depois de muito pesquisar e de procurar entender a mim, eu vejo que eu tava possivelmente 99% de chance em um relacionamento com um narcisista. Como assim, Jéssica? Eu tenho os meus problemas, a pessoa também tem os problemas dela e tem, mas no começo, eu tô falando aqui, gente, de 18 a 18, tá? 18/12/2025 a 18/8/2025. Eu falei 2015, né? No primeiro. 18/12/2015. Tô falando aqui de praticamente 10 anos de história. Entre o começo e o fim. Pois é, irônico. Eu sou apegada à numerologia e o meu relacionamento começou em um dia 18 e tá terminando em um dia 18. E essa data se repete por 3 vezes. 18, namoro. 18, casamento. 18, fim. Oficialmente, né? E eu não tô aqui querendo pregar, ai, não deu certo, separa. Não, não é isso. Como eu falei, eu sempre criei e acreditei e sonhava pra mim aquele casamento onde você ali, desde a juventude até a velhice, segue, percorre esse caminho. Mas a partir do momento que eu vi que no começo, que eu tive aquele start, no começo, a pessoa era incrível, fazia eu me sentir, meu Deus, uma deusa. Mas depois, depois que viu que tinha a menina aqui nas mãos, né, que tinha a pessoa aqui por completo, que já era conhecedor das minhas fragilidades, dos meus traumas, dos meus sonhos, que já era conhecedor do meu todo. O que aconteceu? Eu não tô falando que me xingava, que me batia, que me maltratava dessa forma. Não. Pelo contrário. A necessidade estava comigo. Se eu precisasse de um remédio, ele comprava e me dava. Ele cuidava. Por quê? Eu vejo hoje que a falta de paternidade é porque
pessoas que têm esse transtorno, né? Eles costumam pegar trouxas, como eu. Desculpa, meninas. Por favor, não me leva pro lado mal. Mas é porque é mais fácil você tentar prender uma pessoa que não teve uma base ali, que não teve desde a infância aquele relacionamento de poxa, como é que um homem deve tratar uma mulher? Eu não tive referência. Não tive. Meu pai saiu de casa, eu era uma criança, tinha 2 anos. Meus irmãos, a nossa diferença de idade é pouquíssima, então a gente cresceu junto. Minha única referência de homem é meu avô. E meu avô é muito reservado. Muito. E antigo, né? Pessoa mais antiga, não tem aquele hábito de conversar, de... Não tem. Então, tradução. Não tinha. E ele veio na minha vida como essa figura. Foi ali, de fato, onde eu tive o contato de conversa, de tudo mais com um homem. E ele me apresentou um universo ali de conto de fadas. Só que depois, como eu disse, meu Deus, sabe o que é nem beijar? Pois é, nem beijo. Aquela magia que tinha no começo de fazer eu me sentir especial com coisas básicas, não tinha mais. E aí, quem era louca quando procurava para conversar? Pois é, a própria. Então, assim, são muitas situações. Para vocês terem ideia, quando eu comecei... Porque, entendam uma coisa, sempre vai dar sinais, sempre. Para quem não sabe, eu escrevo. Eu comecei a escrever aos 16 anos, que foi quando nós começamos a namorar. Escrevendo nossa história e tudo mais, você já pode fazer a aquisição do livro 1, que é simplesmente da minha perspectiva namoro, e também pode fazer a aquisição do 2, que é simplesmente da minha perspectiva noiva. E lá você vai conhecer toda a história, sem eu alisar o meu lado e nem o dele. Aqui é assim, tá bom? Então, lá tem a história. E eu perdi o feeling, acho que eu preciso me tratar. E depois de tanto tempo... Ah, lembrei. Perdoa, gente. Lembrei. A pessoa que detém algum transtorno, ou que simplesmente é uma pessoa mau caráter, ela vai dar sinais desde o começo. E sabe de uma coisa? Eu lendo e relendo os meus livros, preparando para publicar, para poder começar a divulgar, eu percebia assim com clareza, poxa, aqui eu já poderia... Mas naquela época, meu Deus, ele era, entende? Então, por acreditar que ninguém é perfeito porque ninguém é, eu ficava sempre colocando panos quentes, fazendo vista grossa, achando que às vezes eu tava querendo demais, quando na verdade eu só tava cobrando o mínimo. Pois é, tô trazendo isso aqui por quê? Porque eu sei que muitas pessoas vivem situações semelhantes a que eu vivi. E de verdade, vale a pena se colocar sobre um jugo totalmente desigual?
Ai, Jéssica, mas desse jeito eu vou me divorciar agora por qualquer coisinha. Nananina, não. O livro 3 ainda vai sair. Mas lá eu descrevo bastante coisa. Eu poderia ter saído antes. Mas antes eu lutei com todas as minhas forças e armas que tinha ao meu alcance. Então, eu tentei conversando. Sempre gostava de chamar para conversar, porque eu sempre fui a favor que tudo se resolve no diálogo. Mas quando você conversa com uma pessoa, e a pessoa só fica ali olhando, e se muito faz é balançar a cabeça, ou quando abre a boca é pra concordar, se vitimizando, pra você se sentir culpada, de certa forma. Ou então se vitimizando assim, de não, sou eu mesmo, sou... Então eu acho assim, que diálogo é quando um fala e também faz a escuta. Ou seja, os dois. Quando não é dessa maneira, aí não é uma conversa, não é um diálogo, é um adestramento. E quando se fala de adestramento, tem duas opções. Ou o animal vai seguir aquilo que você quer, e aí vai ser ruim, porque esse animal vai ser um animal dominado. Ou o animal simplesmente empanca. Você pode fazer carinho, fazer barganha com o que o animal gosta. Você pode bater no animal, você pode fazer de tudo. E o animal vai continuar sempre sendo arisco. E você desiste. Isso eu tô falando aqui de animal trazendo analogia pra vida, sabe? Porque é isso que acontece, no relacionamento é dessa forma. Dominado é óbvio, né? É aquela pessoa que não faz nada, nada, sem a permissão do cônjuge. Tem medo, até uma roupa que vai usar tem que consultar. O banho é na hora ali, sabe? É nesse nível. E o outro lado é aquele que vai ali até pra barganha, usufrui, mas ele não vai mudar. Entende? Ele não vai. Não vai. Esquece. Então o adestrador só vai se cansar. Então é conveniente quando os dois entram em um consenso. Passando o tempo, quando eu entendi, porque, gente, eu fiz muita barganha com Deus, tá? Tô sendo sincera, muito sincera. Fiz muita barganha com Deus. Mas eu não vou me estender porque eu vou colocar em detalhes no livro. Mas vamos lá. Eu comprei a briga conversando, como eu já expliquei, de inúmeras maneiras. Tentando puxar, fazer ele falar, colocando o meu ponto de vista. Eu colocava de fato, eu falava das minhas coisas, de fato. Depois, eu parei de cobrar, porque eu cobrava, como disse, coisas mínimas, assim, sabe? Quando você tem que cobrar respeito, poxa, é porque já realmente não, né? Enfim. Depois eu simplesmente me calei, deixei a pessoa totalmente à vontade. E comprei a briga, né, ali, em oração, em campanha, pois é, campanha. E em todo esse processo, Deus foi trabalhando em mim muitas coisas. E por fim, quando eu vi que não adiantava, eu não posso detalhar muito aqui porque eu vou colocar no livro. Quando eu vi que não adiantava,
O que é que eu fiz? Quando nós decidimos que não dava mais, nós ainda ficamos na mesma casa e eu tava muito mal, muito. Então eu já tinha percebido que eu não iria conseguir sair, eu não iria conseguir deixar sem procurar ajuda. E eu procurei ajuda psiquiátrica. Pois é. E fui trabalhando sem mim ali, buscando a Deus com a minha vida espiritual e também na médica. E quando eu saí, meses depois, eu procurei médico para cuidar do meu corpo físico, não só da minha mente. E daí eu descobri vários problemas. Tanto que nessa minha pasta, receita, pois é. Fui lá buscar minha carta e já passei também na médica para fazer uma revisão, porque eu tive que fazer um tratamento na minha preciosa, gente. Isso, porque tem relacionamentos que ele vai adoecer sua mente, seu corpo e sua... Pois é, babado, né, menina? Mas, com tudo isso, eu escolho ser grata. Escolho porque quando eu achava que não ia dar conta de sair desse relacionamento porque eu tinha dependência emocional no cara, eu achava que era o... Sabe? Que, poxa, acabou. Acabou o meu sonho, acabou... Não existe mais propósito e nada. Às vezes o que pra gente é um ponto final, acabou ali, Deus só tá dizendo, acabou essa parte, deixa eu virar a página, deixa eu começar a dar um outro sentido à vida. E hoje eu vejo que quando Deus despertou o gosto em mim pela escrita, não foi só para simplesmente colocar ali. Quando Deus começou a arder no meu coração a necessidade de diagramar e de publicar, não era por acaso. Quando Deus... Porque eu questionei, gente, eu sou uma pessoa... Nossa, eu questionei muito a Deus, tá, Deus, se o Senhor quer que eu publique, eu vou publicar, mas eu sou low profile, como é que a gente faz? E daí eu publiquei e deixei lá parado, não divulguei. Passaram-se um ano completo. E daí, durante esse ano, as coisas começaram a desandar, né, no meu casamento. E eu questionei a Deus. E também sobre os livros, eu disse, poxa Deus, tá lá o primeiro, o segundo, eu tô escrevendo o terceiro, já vinha escrevendo o terceiro, e por incrível que pareça, quando eu queria finalizar o livro Casamento, eu queria finalizar ele com 3 anos de casada para publicar ele, tornar ele público também. Para depois era que eu iria focar em divulgar. Mas quem disse que eu conseguia finalizar o livro? Eu não dava conta. E, cara, Deus é tão perfeito que parece que eu tava falando assim, calma, Jéssica, ainda tem coisa, não acabou não. Calma, ainda não é pra terminar o livro 3. E quando foi em fevereiro, nós tínhamos feito 3 anos de casado, no mesmo mês, as respostas começaram a vir. E hoje, eu quero usar agora esse final de mês, onde teve fim, para concluir a escrita dele. A partir da diagramação, todo o resto, eu tenho até o final do ano para fazer. Mas a parte da escrita, eu pretendo, porque agora sim eu sinto que eu tô pronta para finalizar.
É um pouco sofrido, porque escrever é reviver, mas faz parte. E eu sinto que não é por acaso. Hoje, às vezes, pode parecer até confuso. Poxa, por que tá escrevendo? Por que ela tá fazendo isso? Nossa, para muitas pessoas deve surgir 1 milhão de questionamentos. Mas não é para disseminar ódio, não é para difamar ninguém, até porque nos livros eu falo sobre mim, sobre a minha experiência. É de fato para usar a minha história para salvar outras pessoas, não para plantar ali o divórcio. Não, não é isso. Mas é só pra, poxa, se você é solteiro, solteira, para, aprendam com quem já passou por experiências. Não ignore os sinais. E se você tá em um relacionamento que não tá saudável, para. Aí você senta, olha pra si e começa a ver onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu tô errando, onde é que eu tô acertando, o que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance. E tenta. Não obteve resultado? Faz o processo de novo. Para ver tudo mais onde é que está no outro. Chama, conversa, tenta resolver. Não deu certo? Faz o processo de novo. Vai a fundo. Tá tendo desrespeito? Houve adultério? Cai fora. Você falou 1, 2, 3, 70 vezes 7 sobre o mesmo tópico e a pessoa insiste ali, errando na mesma coisa, sinto muito. Então, de 18 a 18, eu fecho o ciclo e na minha carteira, nossa, tem fotos da gente, para vocês verem o nível que eu era. Enquanto na minha carteira ainda tinha fotos nossas, isso desde 2018, que foi quando 2018, nós ainda não éramos noiva aqui. Não éramos. Amor. Acho que nessa foto era, mas nessa não era. E enquanto eu era assim, toda esposinha, o cara não tinha fotos nossas no próprio celular. Complicado, né? Aí você vê o nível do egocentrismo do cara. Então, assim, às vezes, Deus ele não tá te forçando a ficar em algo que não tá lhe fazendo bem. Às vezes é você que tá colocando esse jugo sobre suas costas. Ou porque você realmente precisa trabalhar muita coisa em você, inclusive ter amor próprio, ou por falta de conhecimento, de achar que uma vez que você fez essa aliança, você tem que suportar tudo até o fim. E não. Sabe? O amor de Deus, ele faz uma conexão. Ele faz uma equiparação ao amor da mãe pelo filho. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus, eu não esquecerei. Olha o amor da mãe ao amor de Deus. E Jesus? Pois é, Jesus
A cobrança que vem para o marido é a seguinte: amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E o que é que Cristo fez pela igreja? Ai, se sacrificou, deu a vida, fiel, na dor, sendo humilhado, cuspido, maltratado, até o fim, pela igreja. Então, se o amor do seu cônjuge não representa isso, se sua esposa não está cumprindo com ser a disjuntora, de estar do seu lado a lado, de lhe chamar para conversar, de lhe orientar, de lhe honrar, pois é. Mas é isso. Ficou longo, mas vai chegar em quem tiver que chegar, né? Tô só começando aqui. Ai, beijo. Fica com Deus.